Olá, empresário, gestor, passageiro e entusiasta do transporte público. Seja bem-vindo a mais um podcast de 10 anos da FETPESP. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Paulo Guimarães, ele que é o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado por ter nos atendido, de estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá a todos, é um prazer participar aqui com vocês, participar e falar sobre mobilidade, sobre trânsito, transportes, assuntos tão importantes para a nossa sociedade. Agradeço demais o convite e acho que vai ser um papo muito legal. Boa, Paulo. Paulo, antes de entrar propriamente dito no tema do nosso podcast, que é a questão do mototáxi, eu queria que você explicasse para o pessoal que nos ouve o que é o Observatório Nacional, o que vocês fazem, né? Qual é a contribuição que vocês trazem para nós em relação ao trânsito, mobilidade e segurança viária. Muito bom. O Observatório Nacional de Segurança Viária é uma OCIP, é uma organização da sociedade civil de interesse público. A gente está posicionado ali no terceiro setor, como uma ONG, né, uma entidade sem fins lucrativos, que está se aproximando aí das comemorações dos seus 15 anos de fundação. O Observatório surgiu com uma missão muito clara de contribuir para a redução de mortes no trânsito, né? Essa é a nossa principal missão, a nossa principal finalidade, e isso surgiu a partir de uma reunião de diversos especialistas incomodados, né, muitas vezes com a inércia, principalmente do poder público, em avançar com as pautas e políticas de segurança viária. A gente estrutura o nosso trabalho em 3 eixos principais de atuação. A gente tem um primeiro eixo, que é um eixo de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, onde a gente captura alguma demanda social relacionada à segurança no trânsito, por exemplo, segurança de motociclistas, segurança de passageiros no transporte, excesso de velocidade, e leva isso para dentro desse eixo de PDI, e a partir de relacionamento com universidades, com pesquisadores, com estudos técnicos, com pesquisa acadêmica, a gente desenvolve um conhecimento sobre esse tema. E aí a gente entrega esse conhecimento para a sociedade por meio de outros 2 eixos. Um eixo de impacto social, onde a gente transforma esse conhecimento em publicações, em campanhas, em mobilizações para envolver a sociedade para esse assunto que é tão presente na vida de todos e muitas vezes passa despercebido. E um terceiro eixo, que a gente chama de advocacy, que usa esse conhecimento gerado no PDI para fundamentar o engajamento de autoridades públicas, principalmente legisladores, na produção, na modificação de leis que contribuam para a segurança no trânsito. Em resumo, a gente estuda um assunto com base técnica para que sejam criadas evidências e dados para a fundamentação de políticas públicas, traz a sociedade para debater esse tema e pressiona as autoridades para que o assunto ande. Então, essa é a forma e a metodologia de trabalho do observatório. A gente se organiza em sistema de rede, então a gente tem vários braços nessa rede. Um dos nossos braços é o programa Laço Amarelo, onde a gente tem cerca de 150 pessoas jurídicas que são associadas, aí, vinculadas ao observatório, e por meio dessas cooperações técnicas, por meio desses braços da nossa rede, a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho, tendo sempre como referência, acho que o principal projeto desenvolvido pelo observatório é o Movimento Maio Amarelo, que acaba congregando todo esse conceito dessa nossa metodologia de trabalho. Não, perfeito. Eu já conheço o Observatório Nacional de alguns anos de trabalho, né? Trabalhando com transporte público, não tem como você não conhecer e não fazer uso dos dados e dos estudos que vocês trazem para nós. E recentemente a gente aderiu ao Laço Amarelo como entidade, a FETPESP agora é uma signatária, né, do Laço Amarelo, passa a integrar esse pool de empresas, de CNPJs, como você disse, em prol de um trânsito mais seguro, mais responsável para todos. E também a gente está estendendo isso para as nossas empresas, né? Para as empresas associadas a nós, os nossos sindicatos. Então, eu queria que você explicasse também como que as empresas interessadas em receber essas orientações, esses materiais ricos que vocês produzem em relação ao Laço Amarelo, como que ela pode participar disso? Olha, o programa Laço Amarelo, ele surgiu a partir da ideia do Movimento Maio Amarelo. Quando a gente criou o Movimento Maio Amarelo, há 12 anos atrás, a ideia era colocar o assunto segurança viária
na pauta da sociedade. E acho que o movimento Maio Amarelo foi muito feliz porque conseguiu trazer a iniciativa privada e a própria sociedade civil para uma discussão que antes era muito restrita somente aos órgãos públicos. E aí foi um sucesso, né, o Maio Amarelo, e a gente resolveu estender o Maio Amarelo 365 dias do ano. Então essa foi a principal motivação para a gente criar o programa Maio Amarelo, que consiste na integração, né, de entidades, de municípios, de empresas, dentro dessa rede de relacionamento, e tem alguns pontos interessantes que a gente pode ressaltar do programa Laço Amarelo. O primeiro deles, quando uma empresa adere ao programa Laço Amarelo, já faz parte de um manifesto dessa empresa, de que essa empresa ela zela pela segurança viária e que ela coloca esforços e atenção para cima desse tema que é tão relevante. Então, é o primeiro movimento de engajamento dessas empresas, enfim, dessas instituições. Um segundo ponto, assim, que é super interessante, é que, como troca, a gente oferece tanto a possibilidade de relacionamento dentro dessa rede, mas também conteúdos mensais de segurança viária, voltados aí para a segurança de todos os usuários do sistema viário, e que isso já vai de forma personalizada para as empresas, e a contrapartida que essas empresas nos dão ao receber esse conteúdo é fazer a disseminação desse conteúdo nas suas bases de contato. Por que isso é tão importante? O trabalho do observatório é sempre lastreado, né, é sempre fundamentado na mudança de cultura de segurança viária. E para isso a gente precisa atingir a sociedade. O Maio Amarelo ele tem uma visão de campanha difusa. Né? A gente tenta acertar todo mundo de uma vez. No programa Laço Amarelo, o que a gente faz? A gente faz o desenvolvimento das microculturas de segurança. Então, como é que funciona isso? Eu tenho aí uma associação, aí um vínculo com o FETPESP, por exemplo. E aí o FETPESP passa a divulgar esses conceitos, esses conteúdos de segurança viária para suas redes. Essa é uma microcultura FETPESP. Então, quando a gente tem várias microculturas sendo trabalhadas, primeiro, vocês têm uma interlocução muito mais fácil, muito mais próxima com a sua base de clientes, as suas bases de parceiros, de stakeholders. Então, quando você faz isso, né, em várias microculturas, com essa contribuição de vários setores, vários pequenos grupos da sociedade, a hora que a gente soma todo mundo, a gente teve um grande engajamento, a gente teve uma possibilidade de mudança na que a gente chama de macrocultura, e isso passa a reforçar todo esse conceito de mudança de cultura de segurança viária e produzir, mais do que tudo, né, acima de tudo, resultados mais efetivos. Uma empresa ela pode se associar a esse programa mantendo contato com o observatório, fazendo isso por meio da própria federação, né, fazendo essa intermediação de contato com a gente, e a gente está sempre aberto. Hoje a gente tem cerca de 150 instituições que fazem parte desse programa, então é uma coisa assim que a gente consegue estabelecer um contato diário com diversas partes da sociedade, justamente para poder levar essa cultura e esse conceito de segurança viária para a promoção da mudança de comportamento. Perfeito. E eu vou aproveitar o fim da sua fala, né, e estender para as nossas empresas, aquelas que não puderam eventualmente acompanhar a nossa live de lançamento da parceria do Laço Amarelo, que entre em contato conosco, que busque informação comigo, com a Letícia, com a Fernanda. A gente vai explicar tudo sobre o programa, como fazer parte dessa rede tão importante. E muito se fala, né, na questão de sustentabilidade e como foi dito na nossa live, para o transporte, segurança não é um item, é business, né? É negócio, está no nosso core. Então, as empresas elas têm um compromisso muito grande, a gente conhece a operação delas diariamente, sabe que elas já se esforçam bastante, mas tendo um apoio técnico como o de vocês, uma comunicação efetiva, um material muito bem feito, como a gente já está tendo contato e está disseminando nas nossas bases, esse trabalho ele é muito maior e muito mais eficiente. Então, parabenizá-los, né, por esse trabalho sensacional e dizer que para nós é muito significativa essa parceria, que nós vamos colher muitos bons frutos ao longo dos próximos meses e anos aí, Paulo. E agora, propriamente dito, entrando no tema da nossa conversa, quando a gente fala de segurança, a FETPESP tem acompanhado o embate entre Prefeitura Municipal de São Paulo e a questão do mototáxi. Né? Esse assunto já vem se arrastando
ao longo de meses. Então, o Poder Judiciário libera, depois ele revoga, a prefeitura diz que não quer, as empresas que operam o transporte por aplicativo diz que isso é uma questão jurídica. Enfim, a questão nossa aqui não cabe dizer juridicamente quem está certo ou errado, mas do ponto de vista de segurança no trânsito, né? A gente sabe que o volume de motos tem aumentado significativo ao longo dos últimos anos. A gente tem uma crescente desse meio de transporte e junto com ele os números de acidentes, óbitos e tudo mais. Eu queria a visão do observatório sobre esse modelo de locomoção e como que vocês veem ele sendo atribuído como uma prática comercial de deslocamento dentro da mobilidade urbana. Olha, queria colocar alguns pontos aqui conceituais, né, para a gente entrar no assunto mais técnico, vamos dizer assim, da nossa conversa. E o primeiro ponto é que isso é um assunto muito complexo, né, e é por isso até que existe tanto debate, tanta divergência sobre o que está acontecendo. Se fosse fácil, se fosse um assunto fácil, ele já estaria resolvido e acomodado. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que existe uma demanda social, né, em determinados locais para esse tipo de serviço, né? Tanto é que, e a gente pode deixar um pouquinho de lado agora o serviço de transporte de passageiros para falar do modal motocicleta de uma forma geral, né? Você mesmo citou, a frota de motos, independente para a sua finalidade, qual é a sua finalidade, ela tem crescido e tem aumentado, né, em níveis mais acelerados que todos os outros demais meios de transporte. Então, existe uma percepção da sociedade e uma busca por esse tipo de modal, pelos mais diversos motivos, seja pela facilidade de acesso a um veículo como esse, né, um veículo relativamente barato para a sua aquisição, seja pela economia que isso gera para um cidadão no próprio deslocamento do seu dia a dia, e ainda não estou falando do serviço de transporte, tá? Estou falando do modal motocicleta de uma forma geral. Seja pela agilidade que uma moto proporciona, principalmente no ambiente urbano, nos grandes centros. Então, existe essa demanda social. Por outro lado, a motocicleta hoje é o veículo que proporciona maior exposição ao risco para os seus usuários, né? É o veículo mais perigoso pela sua natureza, né? A motocicleta ela não tem para-choque, ela não tem airbag, ela não tem cinto de segurança. Então, a natureza da motocicleta ela já de proporcionar maior risco para o seu usuário, para o seu condutor, do que outros tipos de veículo automóvel ou até mesmo os veículos pesados que têm aí um grau de proteção maior do que a própria motocicleta. Então você tem o equipamento, né, o veículo ali que ainda por si só tem essa característica. E a própria proteção individual do motociclista também é frágil, né? Hoje você tem como itens de segurança o capacete, né, que protege ali a cabeça, enfim, e é um item de uso obrigatório, mas você tem para a proteção de impacto dos demais partes do corpo, você tem vestimentas que ajudam, né, a jaqueta, a luva, a bota, que protegem um pouco, mas não seguram o impacto. Então você tem um veículo frágil e um ser humano ali que é frágil também, colocado em cima desse veículo que é frágil. Então, a gente tem, resumindo, de um lado, uma demanda social crescendo por esse tipo de veículo, e do outro lado, um veículo que apresenta esse elevado grau de risco. Então, hoje, o grande contexto e a grande discussão, apesar desse embate jurídico, é de como acomodar de forma segura esse tipo de modal aonde existe demanda. E por que eu estou dizendo isso? Porque a demanda por serviços de transporte, ela pode variar de cidade para cidade, né? Você tem cidades mais a norte e nordeste do país que já tem uma certa consolidação desse tipo de transporte, e diferente, por exemplo, das regiões mais a sul e sudeste do país. O sul ainda é muito menos, né? Você tem menor demanda para esse tipo de serviço na região mais ao sul do país. Então, você tem todos esses elementos que precisam ser tratados. É um veículo que proporciona risco, mas, por outro lado, é um veículo que está sendo demandado pela sociedade. A grande discussão, eu acho que, primeiro, vou pegar, acho que talvez o caso mais
em evidência que a gente tem hoje é da cidade de São Paulo, né, que está aí nesse embate jurídico com relação ao assunto. Eu acho que um primeiro ponto, e acho que isso talvez seja a grande falha, né, a grande crítica ao poder público, né, à prefeitura do município de São Paulo, é que quando você judicializa uma discussão como essa, você joga para o judiciário, né, que não entende nada de transporte, que não entende nada de meio ambiente, que não entende nada de segurança no trânsito, joga para o judiciário uma decisão que poderia estar sendo tomada pela própria prefeitura. Então, na nossa opinião, o posicionamento é, primeiro, que a prefeitura tem que assumir a sua responsabilidade por decidir sobre esse serviço, que não deveria empurrar isso para a justiça decidir. E, num segundo ponto, a decisão de regulamentar, de não regulamentar, de proibir, de criar regras, tem que ser baseada em dados e evidências, e não a partir de grupos de pressão, como acontece, infelizmente, em grande parte das políticas públicas. Então, assim, para finalizar essa minha primeira parte, minha primeira fala, a gente tem um grande caldeirão, né, de sociedade, risco, responsabilidade do poder público que está sendo misturado e que está precisando ser organizado. Não, perfeito. Como você disse, né, a motocicleta ela é uma necessidade ou um desejo aí da sociedade por locomoção, uma demanda por deslocamento, a gente tem isso, né? E só que quando a gente olha para os números que ele, como você disse, né, quando você olha para o número friamente, ele assusta, né? O número do impacto e principalmente da mortalidade do veículo motocicleta, ele assusta bastante. Eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente fez um estudo recentemente. O ônibus, você tinha ali menos de 1% de fatalidade, né, em acidentes, em sinistros envolvendo o veículo ônibus pesado, transporte coletivo. E, se me falha a memória, algo em torno de 27, 30% de motocicletas, né? Acredito que você tem até esse número mais fácil do que eu. Quando eu aumento o volume, eu passo a ter um maior índice desses acidentes. E isso também causa outras externalidades que a gente tem visto, que é, por exemplo, no sistema público de saúde, né, um aumento do número de atendimentos das pessoas que são afetadas por esses acidentes, um impacto aí na previdência social, pessoas que ficam afastadas, que não podem retomar suas atividades comerciais, o seu trabalho porque ficam com alguma sequela. E, por fim, a gente tem também a questão do DPVAT, né? O seguro, no caso de mortes e tudo mais. Então, um transporte inseguro, ele ainda acaba gerando uma série de outros prejuízos para o município, para o país. Como que isso é avaliado? Eu acho que esse é o grande impacto, né, e o grande ponto negativo desse modal. E realmente, hoje você tem algumas deficiências no transporte por motocicletas de uma forma geral que geram isso, né? Quando a gente compara com sistemas de transporte coletivo de passageiros, o transporte coletivo é, sem dúvida, muito mais sustentável que o transporte individual, ainda mais com motocicleta. Isso sob diversos aspectos, né? Você citou aí a questão da segurança, né? E acho que isso acho que talvez seja o ponto mais evidente, mas você tem outros pontos em que o transporte coletivo supere muito o transporte individual. O próprio consumo de energia por passageiro quilômetro transportado, a relação disso no transporte público coletivo e na motocicleta, transporte individual, também é uma diferença brutal, né? Você gasta muito mais energia, polui muito mais transportando uma pessoa numa moto do que 40 pessoas dentro de um ônibus, por exemplo. Então, existe sim esse grande diferencial. O que precisa ser feito para poder melhorar essa situação? É lógico que toda vez que você regulamenta um serviço, que você incentiva algum tipo de serviço, você tem uma evolução na sua utilização e, consequentemente, você evolui com essas externalidades negativas. O que está acontecendo hoje, né, a gente pode, de novo, usar o exemplo de São Paulo,
A gente acessou, né, o Instituto Cordial, que é um parceiro também do Observatório, soltou aí os resultados preliminares de uma pesquisa que foi feita na cidade de Santo André, no Hospital de Atendimento aos Traumatizados. Ali você tinha 141 vítimas internadas, né, que foram entrevistadas, foram 141 entrevistas de pessoas que estavam ali aguardando algum tipo de atendimento ou cirurgia e que caíram de moto, né, foram vítimas aí de um sinistro com motocicleta. E alguns dados chamaram a atenção. O primeiro dado que chamou a atenção é que você tem ali uma utilização da motocicleta, né, de todas aquelas vítimas ali, no momento do sinistro, 72% não estavam fazendo uso da motocicleta para fins profissionais. Eram pessoas que estavam se deslocando para o trabalho, pegando carona com um amigo e tal. Então, é um primeiro dado que chamou a atenção. O segundo dado que chama a atenção é que a grande parte desses sinistros aconteceram de 1 a 5 quilômetros da residência da pessoa. Então, é uma coisa bem local, né? Isso reforça um pouco das antigas teses que a gente tem, que as pessoas ficam mais relaxadas e menos cuidadosas quando estão próximo do seu ambiente de que ela está acostumada. E tem um outro dado que chamou muita atenção. Assim, a menor parte, se não me engano, eram 7% daquelas vítimas, conduzem motocicletas há menos de um ano. Ou seja, a maioria conduz motocicleta há mais de um ano, então tem uma certa experiência. E aí você tem alguns outros recortes que você tem a motocicleta, né, pessoas muito experientes usando a motocicleta. Junta a isso a informação de que essas pessoas utilizam a motocicleta de 6 a 7 dias da semana, ou seja, um uso constante da motocicleta. E aí, o dado que chamou mais atenção em cima de todas essas perspectivas é que 25% das pessoas que estavam lá não possuíam habilitação. Então, olha só, quando a gente olha para todas essas informações, a conclusão que a gente chega: as pessoas estão andando de motocicleta o tempo todo, há bastante tempo e sem habilitação. Então, isso gera o problema da segurança dos motociclistas. Eu acho que a gente pode colocar em dois pontos principais. Essa questão da habilitação, isso para uma cidade como Santo André. Tá? Números do Brasil, você tem que mais de 50% dos proprietários de motocicleta não possuem habilitação. Isso dado, né, do ano passado, um relatório que a Secretaria Nacional de Trânsito publicou. Então, você tem a maior parte dessas pessoas que estão andando de moto não são habilitadas para isso. Em que pese existir toda uma discussão sobre deficiências do nosso processo de formação de condutores, que hoje ele muito mais ensina as pessoas a passarem numa prova do que realmente forma condutores seguros, em que pese isso, vamos deixar isso de lado, metade das pessoas, teoricamente, que estão andando de moto não passaram por um processo de formação de condutores, então não tiveram um mínimo de contato formal com legislação de trânsito e comportamento seguro. Então, esse é uma primeira informação. Junta essa informação com uma outra situação que a gente tem de deficiência de percepção de risco. A gente tem no Brasil uma deficiência na percepção de risco para situações relacionadas a trânsito. Isso, por exemplo, te faz sentir medo de andar por uma rua que teve, sei lá, 7 pessoas assassinadas no ano passado, mas não tem medo de andar nessa mesma rua se 7 pessoas morreram atropeladas nessa rua. Por que eu estou dizendo isso? Porque 73% dos municípios brasileiros, o trânsito mata mais que arma de fogo, e a gente fica muito preocupado com a segurança pública, tem que se preocupar mesmo, mas a segurança viária passa despercebido. Então, quando a gente pega essa conclusão dessa deficiência de percepção de risco para trânsito e joga isso dentro da cabeça de uma pessoa que está usando uma motocicleta e que não está habilitada, o que essa pessoa pode estar imaginando? Que como eu sei andar de bicicleta, eu sei guiar uma moto, porque eles têm muitas semelhanças, né, entre uma motocicleta e uma bicicleta. Só que tem uma diferença muito grande, e aí eu entro em um outro ponto bem significativo da nossa conversa: a velocidade praticada. Se a gente tivesse todo mundo andando de bicicleta, a bicicleta ela chega a uma velocidade máxima que o corpo humano consegue empurrar. Então, o nosso corpo ele é frágil e ele foi projetado para resistir a impactos de até, sei lá, 30 km por hora. Quando a gente sobe numa motocicleta e anda a 80 km por hora, você imagina só, você está andando com uma motocicleta a 80 km por hora e bate num poste, ou bate num muro.
É a mesma coisa que você se jogar do 9º andar de um edifício. Então, você junta essa deficiência na habilitação com essa deficiência de percepção de risco, né? Enfim, a ilegalidade de todo o processo formal, com a deficiência de percepção de risco, com o fator velocidade, que é um fator que no Brasil não é tratado de forma correta, você tem aí uma grande bomba relógio pronta para explodir. Aliado a isso, essa ausência de fiscalização, e acho que a peça-chave que a gente precisa provocar o poder público com relação à fiscalização, você tem aí uma situação de insegurança viária e um potencial de aumento dessa insegurança. E por que eu, já deixando o gancho para finalizar mais essa parte da minha fala, falo de fiscalização? Porque para proibir, né, como existe um movimento na cidade de São Paulo, por exemplo, para proibir, o poder público ele vai precisar ter capacidade de fiscalizar. E vocês aí que se relacionam bastante com as empresas que transportam passageiros, sabem de toda a deficiência e de todo o prejuízo que o transporte clandestino traz para o sistema de transporte. Então, assim, para concluir, o que eu queria deixar como mensagem? Talvez valha muito mais a pena colocar em esforço em regulamentar esse tipo de atividade, tendo em vista que já existe uma demanda social para isso, colocando regra, exigindo capacitação, exigindo contrapartida das empresas que operam esse tipo de transporte, com pagamento de impostos, seguros e etc., do que proibir uma atividade que o poder público vai ser incapaz de fiscalizar. E aí, a nossa visão é que, se uma proibição entra em vigor, né, se o município opta por proibir totalmente esse tipo de atividade, ele precisa, por um lado, dar uma opção para aquelas pessoas que algumas dependem e só podem contar com esse tipo de transporte, e, por outro lado, fiscalizar de forma rigorosa a execução desse tipo de transporte. Então, só se o poder público tiver condição de oferecer alternativas e fiscalizar, é que uma proibição ela passa a fazer sentido, porque pode ser um tiro no pé. Simplesmente proibir e tentar lavar as mãos dizendo, olha, já está proibido aqui na minha cidade, eu não tenho mais o que fazer, não vai levar ao resultado final esperado, que é proporcionar para as pessoas uma mobilidade segura. Então, um pouquinho aí do nosso entendimento com relação ao assunto que, repito, não é um assunto fácil, é um assunto muito complexo, cheio de facetas, cheio de olhares diferenciados e cheio de elementos, inclusive, que podem aparecer no meio do caminho. Paulo, eu achei perfeita a sua fala e ela é muito, muito lúcida sobre tudo o que a gente está vivendo. A gente fez uma campanha em 2022 chamada Sua Segurança Não É Passageira, Vá de Ônibus, né? Onde a gente focava justamente a segurança que o transporte público traz para o passageiro em detrimento ao serviço de mototáxi. Quando foi criada essa campanha, um dos pontos principais que nós identificamos era como levar essa comunicação, como levar esse questionamento pro passageiro, né? E aí você falando da percepção de risco, eu acho que esse é um ponto fundamental dentro de toda essa discussão. Você tem sim uma demanda social, e isso é claro e evidente, os números mostram isso. Você tem um transporte público, por vezes, ineficiente e que não atende tudo isso, mas você tem um passageiro que se submete, né, que se arrisca a subir numa garupa de moto sem ter, por exemplo, a certeza de que aquele motociclista que está levando ou deveria levá-lo até a sua residência ou seu trabalho foi treinado, né, foi capacitado, está apto a dirigir aquele veículo de forma segura, como a gente vê, por exemplo, em todas as empresas de ônibus que eles passam por diversos treinamentos. A minha pergunta é a seguinte: como tocar, né? Como fazer com que a sociedade tenha maior capacidade de discernimento, de entendimento e possa tomar a melhor decisão com base nos seus conceitos, né? Aqui a gente não está julgando o que é certo ou o que é errado, cada um sabe o que é melhor para si, mas como se comunicar com a sociedade propriamente dita para que ela entenda esses riscos e possa tomar uma decisão não só avaliando a questão de custo,
né? Mas sim essa questão de segurança e de exposição ao risco. Olha, você tocou num ponto importantíssimo, importantíssimo. A sociedade, ela precisa ser estimulada a pensar e refletir. Toda vez que a gente não consegue se comunicar direito com a sociedade, a gente ainda pode ser traído pelo sentimento de que, olha, eu preciso tirar isso da frente, eu preciso interromper isso, eu não posso deixar a sociedade acessar esse tipo de serviço porque ela não sabe cuidar de si mesma. Acho que esse é um ponto importante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode comparar com outras políticas públicas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez não se aplique exatamente ao que a gente está falando, mas vamos falar sobre política antitabagismo. Né? Lá atrás, quando a gente era bem molequinho, talvez a gente nem pegou muito essa época direito, mas o cigarro, né, foi colocado aí na sociedade como uma coisa legal, uma coisa diferenciada, né? A própria publicidade, a propaganda girava em torno disso. O tempo foi passando, a sociedade foi percebendo todas as externalidades negativas que o cigarro proporciona, o impacto no sistema de saúde, mais ou menos o que a gente está falando aqui. Né? E começou-se a regular, né, ter uma regulação maior sobre o comércio de cigarro. Então você tem ali todo um embasamento em estudos técnicos para mostrar o prejuízo que o cigarro proporciona. Você tem ali uma taxação em cima desse cigarro para poder compensar, primeiro inibir o uso e depois compensar os impactos no sistema de saúde, na sociedade, e a gente chegou a uma determinada situação, falando de cigarro, que hoje é proibido fumar em ambiente público. Só que você não vê mais sinalização, porque isso já foi incorporado pela sociedade. Trazendo isso para o nosso mundo, o que precisa ser feito? Primeiro, a gente precisa ter mais embasamento técnico, né? Então, entidades como o Observatório, outros centros de pesquisa têm essa função de gerar dados e evidência para fundamentar essa informação e essa tomada de decisão das políticas públicas e mostrar para a sociedade toda a externalidade que esse tipo de transporte pode causar. Então, uma política pública fundamentada em dados e evidências e comunicada de forma adequada para a sociedade vai proporcionar a incorporação desses conceitos no pensamento daquele cidadão e ele vai ter a capacidade de decidir, né, por si só, se ele quer ou não se colocar em risco para usar esse tipo de transporte. E para isso acontecer, o poder público ele precisa estar presente e não ausente. Ou seja, ele precisa chamar para si a responsabilidade que já está definida na legislação, que a responsabilidade pela decisão de regulamentação ou não do poder público. Então, chamar essa responsabilidade, fundamentar isso em dados e comunicar de forma correta, eu acho que é a chave de sucesso para que as pessoas tenham mais noção daquilo que está acontecendo e tomar a decisão de forma correta, assumindo ou não o risco de acordo com a sua necessidade naquele momento. Você trouxe aí alguns cases, né? Por exemplo, o tabagismo é um, mas eu me lembro, falando do transporte propriamente dito, de pelo menos 2 ou 3 temas que a gente conseguiu fazer isso com a sociedade. Um deles é o cinto de segurança, que eu lembro quando eu era mais criança, ali década de 90, pouca gente usava cinto de segurança, né? Não tinha, às vezes, alguns veículos até o cinto na parte de trás, veículos mais antigos. Isso foi incorporado e hoje é cultura, né? As pessoas se preocupam com isso. Você tem a questão da cadeirinha para crianças, né? Então, antes também se transportava a criança de uma forma irregular e hoje tem-se a consciência de que é importante a cadeirinha para preservar a vida da criança num eventual acidente. E o outro é a questão do alcoolismo, né? Então, se beber, não dirija. Então, isso tem vindo muito forte, inclusive movimentos de jovens que não querem nem ter carro porque preferem utilizar ou o transporte público ou até mesmo o transporte por aplicativo para se locomover e poder curtir, né? Fazer uso do álcool sem esse risco. Eu acho que o mototáxi ele vai por essa linha, né? A gente precisava ter a regulamentação e explicar para a sociedade para que ela entenda a que risco que ela está submetida. Eu acho que a sociedade não tem esse nível de maturidade quando
toma a decisão de optar por esse serviço. Eu acho que ela acaba sendo muito influenciada pelo preço, né? O preço é um fator que acaba impactando o preço e agilidade. A gente sabe que a moto é muito mais ágil do que qualquer outro veículo dentro do sistema urbano de transporte. Então, são aspectos que precisam ser conversados. O observatório, ele tem alguma linha, mesmo que seja no Maio Amarelo ou até no Laço Amarelo, dessa linha de consciência que está sendo levada para a sociedade? Vocês estão trabalhando com alguma coisa nesse sentido? Tem sim, o assunto, né, a gente escolheu já desde o ano passado no Observatório tratar dois fatores de risco principal. Né? O primeiro, velocidade. Hoje eu tenho brincado, infelizmente, eu acabo brincando, mas não é um assunto que se brinca, mas eu costumo dizer que a mãe de todos os pecados é a inveja, e a mãe de todos os fatores de risco é a velocidade. Então, é um assunto que precisa ser tratado, né, de todas as políticas públicas de segurança viária principais que são defendidas pela ONU. O Brasil não tem adequação com relação à velocidade. Um exemplo disso é que a velocidade referencial em áreas urbanas hoje, no Brasil, é mais 60 e 70 por hora em vias coletoras, por exemplo, 50 e 60, e existe uma recomendação mundial para que seja abaixo de 50, inclusive com a instituição de zona 30. Então, esse é um assunto que a gente tem trabalhado bastante, que tem insistido no Congresso Nacional para alteração de legislação, pegado no pé dos prefeitos para promoção de velocidades seguras. Esse é um assunto. E o outro é justamente a segurança dos motociclistas. É o grupo de usuários mais vulnerável hoje, é o principal grupo de vítimas hoje que vem a óbito, e numa faixa etária que é muito triste, porque o principal grupo de vítimas são motociclistas entre 18 e 24 anos, que são pessoas na sua plenitude da idade produtiva e que poderiam estar gerando riqueza para o nosso país e que estão, infelizmente, gerando esses prejuízos sociais, esses grandes custos sociais que envolvem o sinistro de trânsito. Então, a gente procura sempre trabalhar com base nessa nossa metodologia de trabalho, engajando a sociedade e criando esse movimento de melhoria da percepção de risco. Podemos pegar até um outro exemplo, porque toda vez que a gente fala de evolução cultural, né, a gente tem um caminho a ser percorrido. Esse caminho ele precisa partir de uma base lógica, ou seja, de dados, evidências, e ele precisa ter perenidade. E para ter perenidade, a gente está falando de mudança de cultura. Mudança de cultura se faz com baby steps, né, como se fala aí na literatura, que são passos de bebê. É um passo após o outro. Então, se eu tenho um embasamento técnico e tenho essa perspectiva de desenvolvimento ao longo do tempo, considerando esses passos de bebê e perenidade, que eu acho que isso é importante, a gente vive muito interrupção de projetos e programas interessantes por conta de alterações de políticas, né? Sai um político, entra outro, aquele Sim. projeto é do A e não é do B, eu não vou continuar. Então, se a gente conseguir ter essa visão, a gente consegue promover essa mudança de cultura. É isso que a gente tem feito aqui no Observatório. E aí, para finalizar, vou pegar um exemplo. Né? A gente tem esse assunto da motocicleta, que é um assunto relativamente novo, né? Apesar da motocicleta já estar aí há bastante tempo, mas esse tipo de discussão foi impulsionado pela tecnologia, a tecnologia conseguiu dar mais massividade para esse tipo de serviço, mas a gente tem um outro assunto que a gente pode pegar como exemplo também, que ainda está em evolução, o transporte escolar. O transporte escolar passou e tem passado também por todo esse processo. Hoje, a gente ainda tem muita gente que contrata um transporte escolar, mesmo sabendo, né, o regramento hoje para o transporte escolar ele é muito rigoroso, né, com relação às vistorias, a condição do condutor, os alvarás, todas as instâncias de alvará que precisam ser retirados, e ainda tem muita gente que contrata transporte escolar clandestino por conta do preço, né, por conta do custo. Então, infelizmente, num país em desenvolvimento como o nosso, o dinheiro ainda pega bastante no bolso das pessoas, as pessoas têm muita dificuldade, a nossa renda é baixa, né, enquanto país, então isso gera essa busca. Então, assim como a gente tem feito no transporte escolar, de sempre mostrar os riscos que um transporte clandestino, no caso do transporte escolar, pode causar, fomentando a fiscalização, incentivando as prefeituras a fazerem blitz de fiscalização para tirar esse transporte clandestino das ruas e mostrar para a sociedade que o transporte regulado é a melhor solução e que o barato pode sair caro, acho que essa é a grande chave e a gente pode aplicar isso
é quando a gente fala também desse modal motocicleta. Então, são conceitos que a gente defende dentro da nossa metodologia de trabalho que são utilizados para a gente tentar proporcionar esse engajamento da sociedade. Perfeito, Paulo. Paulo, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Acho que a gente trouxe muita informação. O pessoal que vai assistir logo mais esse podcast, vai assistir no YouTube ou ouvir no seu integrador de podcast, vai ter bastante informação e vai ficar minimamente curioso para consultar esses dados, né? Onde que as pessoas podem acessar as pesquisas, né? Onde que elas podem ter acesso a esses dados do Observatório Nacional? Como que elas podem ter acesso a essa informação? Tudo que a gente produz no Observatório é disponibilizado gratuitamente para a sociedade. Então, está tudo lá no nosso site. O site do Observatório é o ONSV, de Observatório Nacional de Segurança Viária. Então, onsv.org.br. E ali a gente tem uma aba de estudos e pesquisas, temos uma outra aba de dados, onde você pode acessar dados de municípios, de estados, avaliar questões de segurança viária, isso fica disponível também para pesquisadores. Então, tudo que a gente faz é disponibilizado por meio do nosso site e a gente tem aí um canal grande de comunicação também por meio das nossas redes sociais, aí em todas as redes sociais. Então, é o nosso grande canal digital de comunicação, é como a gente procura passar o estímulo para que a sociedade realmente se mobilize em torno desse tema. Perfeito. Paulo, então eu deixo para que você faça suas conclusões finais, coloque aí o posicionamento em relação a esse tema, né? Se você puder dar uma dica para a sociedade como um todo, governo, pessoas, passageiros, motoristas, entidades do transporte, qual que seria a sua orientação como um especialista em segurança viária? Olha, eu tenho falado muito sobre isso, né? As pessoas que estão aqui junto comigo aqui estão até enjoando de ouvir isso, mas quando a gente olha para a segurança no trânsito, as pessoas sabem o que fazer. Eu tenho dito bastante, né, nos ambientes que eu vou, onde eu tenho oportunidade, que a gente precisa começar a acreditar nas leis de trânsito e não só obedecer. E para saber qual a diferença de um e outro é muito fácil. Quando você pergunta para uma pessoa se ela usa o cinto de segurança, muitas vezes ela responde que sim. Aí, se você pergunta de novo, você usa o cinto de segurança sempre? Algumas pessoas já não conseguem responder sim sempre. E aí você faz uma terceira pergunta. Você usa o cinto de segurança sempre? Até no banco de trás ou no banco, como passageiro de um ônibus, por exemplo? Se a pessoa responde que não, é porque ela obedece à lei de trânsito. Obedecer à lei de trânsito é adotar um comportamento com medo de tomar uma multa. E não é isso que precisa ser feito. A gente precisa acreditar que a legislação está ali para nos proteger. Quando a gente vai num terminal rodoviário, por exemplo, vai pegar um ônibus para poder fazer uma viagem, a hora que o motorista lá da frente grita lá, por favor, todos coloquem o cinto de segurança. A gente precisa acreditar que aquilo é para a nossa própria proteção. A gente tem aí nas rodovias federais cerca de 28% das vítimas, das mortes que acontecem nas rodovias federais, são atribuídas à falta do uso do cinto de segurança. E ninguém mais tem dúvida com relação à importância do cinto de segurança. Por que não usa? Então, o que falta para uma pessoa decidir usar o cinto de segurança? O que falta para uma pessoa decidir não usar o celular enquanto dirige? O que falta para uma pessoa decidir andar numa velocidade segura? Então, acho que o grande chamamento que a gente faz para a sociedade, para a segurança viária, não fique dependendo de uma ação do poder público, não fique dependendo da sua empresa, do seu empregador, determinar que você faça isso. Tome a iniciativa, assuma esse comportamento mais seguro, faça uma reflexão sobre tudo isso que tem de informação disponível e veja se realmente você precisa depender de todas as outras pessoas ou se você pode fazer a sua parte. Eu acredito nessa segunda opção, que cada um de nós pode fazer a sua parte de forma individual, porque a hora que a gente soma esse esforço individual de todo mundo, a gente consegue ter um grande esforço de mudança da situação atual do país, que está muito ruim, como o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo inteiro. Então, acho que esse é o recado. Assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade. E a gente tem um longo caminho para levar o pessoal para assumir essa responsabilidade e tomar essa linha de frente, né, Paulo? Paulo, quero agradecer sua presença, sua participação aqui conosco. Elucidou vários temas, trouxe luz para várias questões que a gente tem em relação ao mototáxi.
agradecer ao Observatório Nacional, que deu para nós todo o suporte, desde o começo das nossas tratativas, até antes mesmo de participarmos do Laço Amarelo. Então, contem com a FETPESP, né? Nós somos parceiros e queremos o mesmo que vocês. Um trânsito mais seguro, um trânsito melhor, e que a mobilidade seja o motor de desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa economia. Tá? Então, agradeço demais, te desejo aí um bom final de semana, um bom encerramento de Maio Amarelo, né? Sei que já estão no meio consolidando ali o Maio Amarelo. Então, e a gente se encontra em outras oportunidades. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria. A FETPESP está sendo muito parceiro, né, nas atividades do Observatório, e fico sempre à disposição aqui para a gente debater o tema, para produzir ações e produzir resultados acima de tudo. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana para vocês também. Muito obrigado, até breve. E para você que não acompanhou os nossos outros podcasts, nós temos a nossa página do YouTube, nas nossas redes sociais, é só acessar fetpesp.org.br, tem o nosso canal no YouTube, é só entrar lá, FETPESP, procura os outros episódios, esse você vai ver sobre mototáxi, tem sobre o programa Despoluir, a gente tem sobre a história da federação, tendências do transporte de passageiros, então tem muito conteúdo bom, feito, desenvolvido especificamente para você, empresário, gestor, passageiro e entusiasta do transporte público. Nos vemos em breve no próximo episódio. Um grande abraço.